gente! Então, no vídeo de hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, porque eu estou no ensino médio e eu fiz o Enem esse ano, no primeiro e segundo dia do Enem, e eu resolvi falar um pouquinho sobre. Então eu comecei arrumandinho o meu quarto aí, como vocês estão vendo, pra ajeitar, vou colocar em ordem as ideias, a cabeça e o lugar em si. Então, se você quer ver um pouquinho como foi a minha experiência no Enem desse ano, fica no vídeo, porque é sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu tô com essa cara de chongamonga, capenga, xoxa, anêmica, porque eu não tô legalzona. Hoje eu tô lidando com tontura, desequilíbrio, né? Tanto que arrumando essas cortinas aí, arrumando meu quarto, guardando as coisas, eu fiz na maior lerdeza possível, com mais calma que eu consegui. Porque eu mexi a cabeça um pouquinho e já começava a girar tudo. Hoje não estamos aqui pra falar de labirintite, estamos aqui pra falar sobre o Enem que eu fiz. E primeiro e segundo dia estão aqui meus caderninhos. E antes de qualquer coisa eu queria falar que eu acho que devia ser proibida a fabricação de cadernos cinza. Olha essa tristeza, além de não ter cor, assim, claro que tem cor porque esse preto, branco e cinza são cores. Só que olha isso aqui, sem vida, ele suga as cores pra ele, não sei, é horroroso. Quando você abre seu caderninho aqui, ó, aqui, né, tem esse pontilhadinho aqui, que é onde fica o caderno, a folha de questões, né, a folha de respostas, cobrindo aqui, e aí você vê só esse pedacinho aqui de cima. Quando você vê que é cinza, você não quer mais fazer, você já fica na tristeza, é muito feio, suja. Mas, enfim, né, exatas e biológicas, e aqui eram humanas. Meu Deus, que cansativo. Meu Deus, essa prova é muito cansativa. Nossa senhora. É 90 questões, né, nos 2 dias. E eu queria falar que eu não sei o que aconteceu nessa vez. Eu sou uma pessoa super de humanas, mas pra biológicas. Eu gosto muito de biologia e eu sou muito boa em biologia. Modéstia à parte, eu sou uma pessoa boa em biologia. Eu não preciso estudar pra inglês, português e raramente biologia. Por quê? Eu sou uma pessoa de biológicas porque a matéria pra mim é a mais fácil de ser aprendida. Porém, tem tantos conceitos e nomenclaturas que eu preciso estudar para saber eles. Contudo, no contexto geral, nesse segundo dia, que foi o de biologia e exatas, eu mandei muito em biologia porque eu sabia todos os conceitos que estavam sendo apresentados, eu sabia tudo, tipo, no contexto geralzão. Teve genética, teve questões de saúde pública que sempre tem, como saneamento básico e tal. E eu mandei bem, só que tinha muitos nomes que eu não lembrava. Então isso meio que me cagou um pouco, porque eu sabia de tudo, mas eu não lembrava de nomes, nomenclaturas que eram importantes, eu deveria ter lembrado. Tirando isso, as outras matérias que eu citei, eu não preciso estudar, porque o conceito é facinho pra mim, tipo português e inglês, não precisa, é só língua, não precisa estudar. Quer dizer, e pelo menos eu tenho facilidade, não preciso estudar tanto pra mandar bem. Tipo, quem estuda pra inglês do Enem? Eu achei muito fácil, na minha opinião, claro, é a minha vivência, mas eu achei muito facinho. É sempre inglês na maioria dos vestibulares, é só interpretação de texto para saber como que tá seu vocabulário. E o importante é ter o vocabulário, né? Aqui a do Enem é bem babinha, então eu queria falar um pouquinho só mais sobre, assim, a ideia por cima da coisa toda. Eu achei uma prova extremamente cansativa e no primeiro dia, que supostamente, por eu ser uma pessoa de humanas, era pra eu ter ido melhor. Era pra eu ter ido melhor nesse primeiro dia. Tudo bem que é mais cansativo pra todo mundo, porque nele tem uma cacetada de textos pra você ler e responder, e chega uma hora que você tá ficando disléxico, que não consegue mais entender nada, não sabe português básico. E com certeza essa é a mais cansativa, por causa da quantidade exuberante de textos e nomes e tanta coisa que você tem que ler, que chega no final da prova você não sabe nem mais seu próprio nome, de tanta palavra que você viu, tanta letra, você não aguenta mais ver letra. E eu acho mais cansativo realmente essa, por mais que seja essa prova que contém as matérias que eu não preciso de tanto esforço assim pra estudar, de tanto esforço pra conseguir fazer as coisas porque eu entendo os conceitos, ela é a mais cansativa. E eu queria citar aqui meu professor de matemática, um dos professores de matemática que eu tenho na minha escola,
deu uma sugestão pra gente de uma maneira de se organizar, né, pra gerir o tempo durante a prova, né, nas suas tantas horas lá. E acontece que eu fui seguir essa dica dele, né? A dica dele era qual? A gente separar por ordem de qual matéria você é pior e qual você é melhor. Só que decrescente, né? Então, no caso, você começa pela pior e vai pra melhor depois. Eu fui tentar fazer isso, ele falou isso porque, quando você é pra intercalar, né, ele deu meio que essa ideia aí. Começar pela mais difícil pra você, começar pela segunda mais fácil pra você, depois ir pra uma super difícil, depois ir pra uma mais difícil, nem tanto assim, depois ir pra mais fácil. Que ele deu essa ideia de ficar intercalando, porque assim, quando você faz uma difícil, você desanima, aí você vai pra uma que você sabe que é fácil pra você, aí você reanima. Não deu certo, meu Deus, eu fui tentar fazer isso nesse primeiro dia aqui, que era pra eu ter ido bem. Olha, até caguei aqui as coisas. Era pra eu ter ido bem nesse dia. Eu acho que eu teria ido bem se eu não tivesse seguido essa dica. Por que eu acho isso? Porque a prova é assim, né? Teve muita gente na internet reclamando que não tava achando aonde que estavam os textos motivacionais, né? Os textos de apoio pra redação. Galera, essa folha aqui existe para vocês lerem e tá explicando aqui, guys. Tá explicando que tem 45 questões relativas a linguagens, códigos e suas tecnologias, a proposta de redação e depois mais as outras 45 questões. É só você ler. Então, o que significa isso? Tava no meio da prova. Como eu li essa folha, eu fui lá pro meio da prova. Mas eu fui pro meio da prova porque eu li a folha e falei, beleza. Linguagens e suas tecnologias, ok, sou ótimo. Aí vamos para a área das ciências humanas e suas tecnologias. Ok, então fomos para humanas lá, que é geografia e tal. Chegando lá no meio da prova, vamos chegar no meio da prova. Aqui. Temos aqui, né, os textos motivacionais. Aqui é a proposta de intervenção, a proposta de redação. E aí, na outra página, do lado seguinte, começam as ciências humanas, com geografia, enfim. Acontece que eu comecei, então, pelas ciências humanas, porque linguagens eu acho fácil. Aí eu falei, ok, vamos começar por ciências humanas, que eu sou um pouco menos boa do que linguagens. Esta foi a sugestão do meu professor. Eu comecei a fazer isso e aí eu vi que eu já estava me cansando quando eu cheguei na questão 66. Eu fiz 1, 2, 3... Fiz 21 questões de humanas, aí eu cansei e fui para as linguagens. O que me atrapalhou foi que esse vai e vem de ficar vira pra lá, caça daqui, caça de lá. Meu Deus, quanto tempo isso me tomou. Eu fazendo isso, eu acho que eu perdi, sem brincadeira, uns 20 minutos de vira, acha, vira e já procura. Foi um pé no saco, um pandemônio eu tentando fazer isso que meu professor indicou. E aí, quando já tava faltando quando tava faltando uma hora pra prova, eu não tinha feito metade das coisas, quer dizer, eu tinha feito metade da prova. O que eu sempre faço, porque eu já fiz em alguns simulados, é fazer metade da prova, preencher o gabarito, fazer outra metade. Ok. Eu ia fazer isso, fiz metade da prova, preenchi o gabarito e comecei a redação. Faltava 30 minutos pra acabar a prova, pra acabar o tempo. Acabou, vai embora pra sua casa, não tem mais tempo pra preencher o gabarito, não tem mais tempo pra escrever uma palavrinha, nada. Eu estava fazendo a redação, eu estava terminando minha redação. Ficou um lixo, porque meu tempo estava totalmente desorganizado, eu não consegui gerir, eu não consegui fazer nada. Fiz metade da prova, comecei a fazer a redação. Essa primeira metade que eu fiz da prova, eu fiz um pedaço de humanas e acho que uns 2 pedaços, né, do gabarito de exata. Oh, meu Deus, de linguagens. Aí, ok, fui começar a fazer a redação. Cara, tava muito pouco tempo, eu estava perdidinha, não consegui gerir nada. Esse daqui ficou meu rascunho de redação. Eu consegui fazer uma ideia mais ou menos agradável, só que não, na verdade não tá agradável, não me agradou. Eu não usei repertório nenhum, eu não tinha o que usar de repertório, não passava nada na minha cabeça, nada. Eu fiquei, pra quem não sabe,
que eu acho um pouco difícil, né? Mas tem gente que não sabe, assim como eu, pode ser um pouquinho alienado. Tanto que eu sou tão alienada que agora isso aqui eu não tive repertório. Então, eu quero ter mais. Agora eu não sou mais uma pessoa alienada. Eu estou deixando aqui neste vídeo, eu estou tirando de mim a alienação. Eu não quero mais ser uma pessoa alienada. Vá embora. Enfim, isso porque eu não tive repertório nenhum. E aí eu conversei com um amigo meu que tá no primeiro ano e ele citou 2 vereadoras indígenas que se elegeram e eu fiquei, ai, que delícia. Ainda bem que eu nem sabia dessa história, gente. Enfim, eu não consegui gerir meu tempo e minha redação ficou um cocô porque eu tava na pressa, né? Eu tava no meio da minha redação. Eu tinha acabado de terminar o rascunho e aí eu tinha que passar tudo correndo porque faltava... Eu tava passando a redação limpa, eu tava no meio da redação, faltava 30 minutos, faltava 20 questões pra fazer ainda, e 30 minutos pra eu terminar de passar limpo a redação e fazer 20 questões. Resumindo, eu terminei de passar a redação correndo, a limpo, ficou horrorosa, eu não gostei da minha redação e eu estou extremamente desapontado comigo, porque eu tenho até aqui na minha parede pregado, vocês verem, eu tenho na minha parede pregado, uma redação, a primeira redação que eu fiz no meu simulado, que eu tirei 860, que tá linda, essa redação tá maravilhosa, ó, maravilhinda. E aí, quando eu fiz valendo, né? Não valendo porque eu fui como treineiro, mas vocês entenderam. Quando eu fiz lá, de fato, no negócio, ficou horrível, ficou lixo, eu odiei. E eu estou esperando um 500 nessa aqui. Então, eu tô bem triste, porque eu tava boa em redação, não sei o que foi que aconteceu. Mas eu fiz 2 redações antes de fato vir fazer o Enem, na minha escola, né, pra minha escola. Uma delas era pra FUVEST e de 10 eu tirei 5, o que me chateou para um caramba, porque é FUVEST que eu quero. E a outra era do Enem, eu fui até aqui razoável, mas enfim, eu fiquei muito triste com essa redação, demais mesmo, porque eu fiz na pressa, correndo, e agora eu acho que eu odeio meu professor de matemática, eu já não gosto muito dele, agora eu desgosto dele completamente, porque ele me atrapalhou no meu negócio. Se eu não tivesse seguido a dica dele e ter feito como eu sempre fiz, eu acho que não tinha acontecido isso. Mas não sabemos, né? Talvez em algum universo paralelo eu tenha ido incrível, mas nesse aqui não é o caso, né? No meu universo original, que é no caso esse. Eu não fui legal, não ficou da hora a minha redação e eu chutei 20 questões, porque eu fui na pressa, enfim. Esse foi o primeiro dia, caderno amarelinho, primeiro dia do Enem com a redação lixo que eu fiz e 20 questões chutadas, porque eu não tive tempo de terminar minha prova e saí no desespero. Mas em relação ao cansaço físico, eu não fiquei com quase nada de cansaço físico, eu cheguei a tempo, eu consegui fazer tudo bonitinho, eu comi e aí eu tomei algumas anotações mentais do que eu poderia melhorar, assim, de preparação, o que eu poderia melhorar do meu preparatório pra conseguir fazer com mais eficiência, né? E notas tomadas, eu fiz esse meu preparatório, só que no segundo dia eu decidi retocar meu cabelinho, que tava feio. Eu falei, vamos, bonita, fazer a prova. Aí eu fui retocar meu cabelo, e aí, enfim, eu fui retocar meu cabelo. E pra resumir a história, eu estava saindo de casa quando era 12h20 e o portão fecha 1h. E a minha casa e o lugar que eu tinha que fazer a prova eram assim, de distância. Então, a minha mãe saiu correndo, provavelmente levou alguma multa. Desculpa, mãe. Mas aí eu cheguei a tempo também, peguei um lugarzinho da hora. Porém, batia um ventaço no meu lugar que eu tava sentada. E aí eu fiquei com frio e no primeiro dia eu levei blusa, nesse dia eu não levei blusa, então meu preparatório não tava tão legal assim. Porém, eu levei bastante comidinha, as coisas que eu não fiz no primeiro dia. Então, eu achei que foi meio... Eu me preocupei com uma parte e deu certo, ok. Só que aí no segundo dia eu não pensei muito no horário, o que deu um pouco de errado. Porque aí eu fiz sair na correria e acabei esquecendo a blusa de frio. Bom, treinamento, né, galera? Enfim, agora segundo dia, prova de ciências da natureza e exatas, né? Ciências da natureza, no caso, também exatas. Ciências da natureza e matemática e suas tecnologias. Bom, na primeira prova você tinha 5h30 pra fazer. Bom, nessa aqui tinha 30 minutos a menos, né? Na primeira você tem 5h30, se eu não me engano, e nessa aqui você tem apenas 5, né? E
com 90 questões também. Tudo ciências da natureza, biológicas, né? E as matemáticas lá da vida. Eu sou uma pessoa péssima em matemática, como não é novidade pra ninguém. E em química também, eu sou horrorosa em química. Mas eu não sei porquê. Química é basicamente teoria. Eu sou uma pessoa incrível em teoria, eu só não sei números, eu não consigo entender números. Eu acho que a química só me assusta por causa disso aqui. Gente, olha aqui. Que é isso? Olha isso aqui. Que molécula? Que é isso? Me dá um medo isso. Nossa, gente, isso aqui, ó. Ai, gente. Não era substituição, era oxirredução. Era oxidorredução. Essas aqui eu só... Gente, ai. Eu vi um vídeo aí do YouTube da vida que era oxidorredução. Nessa questão aqui, eu não corrigi minha prova toda. Vi umas 4 questões de química só. E aí eu errei 2 e acertei 2. Mas, enfim... eu sou péssima em química. Nesse dia, quanto a técnica que eu usei foi a minha de sempre, que é fazer a prova na ordem, e a questão, ai, tá muito difícil, pula, e eu anoto o número da questão do meu ladinho pra eu ter que voltar nela depois correndinho e resolver o que eu não consegui resolver naquela hora. Matemática estava fácil até, tava tecnicamente fácil, tinha umas questões muito bobinhas, um negócio que repercutiu um pouco, como essa questão aqui, eu vou ver se eu consigo achar, mas matemática no geral tava fácil. Gente, estava até que fácil. Tinha bastante negócio de projeção ortogonal, que eu até que sou boa por causa de desenhos, né? Eu desenho. Mas essa questão aqui, gente, olha aqui. Colocou em dúvida de metade da população brasileira se de fato sabiam que era bilhão ou não. Talvez eu não saiba, talvez eu saiba, mas eu conversei com outras 3 meninas lá e as 3 colocaram a maior alternativa, que é, na minha cabeça, é o que faz sentido, que é 1.355.000.000, e é isso, né? Eu espero. Não se assusta, aqui é a Laura da edição, percebendo que uma das partes que eu gravei não estava, na verdade, gravando, e então eu vim aqui... só resumir, né, o que eu tava falando nessa parte que não tava gravando, que era pra estar gravando. A olhinha aqui ia ficar aqui no colo. Mas, bom, o que eu tenho pra falar, o que eu, a Laura da edição, tenho pra falar é a conclusão do vídeo, né, que é o seguinte. A prova em si, o Enem, os 2 dias, foram extremamente cansativos mentalmente, porque é muito exaustivo você ficar lendo muito, todo mundo já sabe disso, enfim. Tirando isso, mesmo sendo cansativo, eu achei que vale super a pena. Vale super a pena pela experiência, mesmo que seja caro, porque não é barato, né, 85 e tal. Não é um negocinho baratinho, ainda mais o FUVEST que eu fiz também, eu Laura da edição, já fiz, que é R$190 pra fazer, mas eu gostei da prova, foi legal. Enfim, oi! Mesmo que cansativo, é uma experiência única, assim. Não única, porque você vai fazer de novo, provavelmente, você não faz uma vez só. Tem gente que faz, mas eu não vou fazer uma vez só. Não foi a última vez que eu vou fazer. E... enfim, não foi a última vez que eu vou fazer o Enem. Mas só falando que compensa, vale a pena, é uma experiência, é muito legal. E eu não sei, eu tô descobrindo que eu gosto. Que eu tô gostando de fazer vestibular. Eu já fui pra Londrina fazer um vestibular em Londrina, que era o PAS da UEM, que eu fiz na UEL. Eu tô gostando muito de fazer vestibular, eu me descobri uma gostadora de vestibular. E por que eu tô gostando? Você vai perguntar, você é masoquista? Não, não sou masoquista. Não gosto de ficar sofrendo na prova. Mas eu tô gostando das experiências dos vestibulares, porque, sei lá, eu tô me conhecendo, tô me descobrindo fazendo vestibular. É uma experiência, sabe? Enfim, eu tô me descobrindo uma gostadora de vestibular, porque a experiência é legal e depois você sai de lá testado, você fala, cara, eu quero ir bem na próxima vez, eu quero estudar, eu quero entender, eu quero fazer. Eu, pelo menos, fiquei com essa sensação de, meu Deus, eu tenho que me testar, eu quero conhecer das coisas, eu quero aprender. Foi com essa sensação que eu saí de lá. Então, eu tô gostando, porque eu tô me descobrindo, gostar de entender, de aprender, né, no caso. O vestibular tá me fazendo reparar nisso, porque eu saí de lá com essa sensação de que eu fui testada e que eu quero passar nesse teste, eu quero entender, enfim. E eu quero melhorar, né? Mas tô falando do jeito que você faz, sabe? Cada um tem um jeito, uma tática, uma técnica que funciona. E eu tô descobrindo a minha. Eu tô entendendo mais sobre mim, tá? Virou um papo meio autoajuda, não sei, autoajuda não, virou um papo meio motivacional. Mas é verdade, é a pura verdade que eu tô falando, é o que eu tô sentindo, eu tô compartilhando aqui com vocês. Enfim,
Eu acho que eu tô achando meu jeito de fazer, tô me entendendo, me descobrindo e aprendendo, e querendo aprender, estou nutrindo uma vontade por aprender. E falando no jeito, isso é muito legal, né? Como pode funcionar um negócio pra mim que não funciona e pra você pode super funcionar, e pra mim pode super dar errado. Então a gente tem que descobrir o nosso jeito, sabe? Eu descobri o meu, você descobriu o seu. Como que a gente faz isso? Testando, treinando, estudando e fazendo. É literalmente fazendo. Faz vestibular, faz prova antiga, faz tudo que der, entendeu? Pra fechar aqui com toda a ideia. Pela experiência, façam. Eu gostei bastante, eu sei.